A primeira reflexão que eu gostaria de fazer é sobre o que é controle interno. Qual é o papel do controle interno? Eu tenho claro que o controle interno ele não é um fim em si mesmo. O controle interno é um processo que ajuda as organizações a alcançar objetivos. E ele é um sistema, ele é um verdadeiro sistema, que certamente nos traz uma segurança razoável, mas não elimina o risco. Portanto, é um processo que tem que ser constantemente aperfeiçoado. E nessa dinâmica entre controle e gestão, eu, sinceramente, eu não vejo como separar uma coisa da outra. O controle interno é um mecanismo para uma boa gestão. É claro que, em certa medida, e dependendo da institucionalidade, do órgão responsável pela execução do controle, ele supervisiona a gestão e, entre aspas, dedura o mau gestor. Ou, às vezes, o bom gestor, como acontece de vez em quando. Há, por parte do bom gestor, sempre a preocupação sobre o olhar do controle. Porque o olhar do controle, e esse é um detalhe importante, como vocês viram, eu fui presidente do INSS. Não é uma organização simples, e certamente expõe qualquer gestor a risco. Eu fui secretário executivo do Ministério do Turismo e assumi no momento em que o secretário executivo anterior tinha sido preso, e 2 outros secretários tinham sido presos. Portanto, não era uma missão fácil. Certamente era um órgão que não tinha um ambiente maduro de controle. E isso expõe o gestor, que vai para, entre aspas, mais uma vez, arrumar a casa, a riscos. Daí, porque o olhar do controle interno não pode estar dissociado de uma visão mais abrangente da gestão. O controle interno, ele é um componente importante da boa gestão. Preservando, logicamente, em especial no caso do controle interno dos órgãos públicos, a necessária avaliação e opinião sobre as contas de cada um dos gestores, mas é fundamental colarmos a gestão e o controle como 2 faces da mesma moeda. Não são a mesma coisa. E eu percebo muito a preocupação que há nos colegas que atuam na área de controle em não se aproximar demasiadamente da gestão e fazerem parte dela, fazerem parte do processo decisório. Mas é fundamental entender que o papel do controle interno ele está voltado, se nós buscarmos a teoria do COSO, ao alcance dos objetivos. O COSO estabelece 3 categorias de objetivos que são preocupações do controle. Eu agregaria uma 4ª, né, que são os objetivos estratégicos da organização. O controle interno tem que garantir, o sistema de controle, os mecanismos de controle têm que garantir que as organizações alcancem seus objetivos. Também os seus resultados operacionais. O controle interno tem que garantir fidedignidade às informações financeiras e de resultado dessas organizações. E o controle interno tem que garantir o cumprimento das regras, o compliance. Certamente, se nós analisarmos mais uma vez o cubo do COSO, nós vamos verificar que o ambiente de controle, que é a cultura organizacional, que é o envolvimento e a compreensão das pessoas sobre a importância do controle, é chave para um bom ambiente de controle interno, para um bom sistema de controle interno. Passando por uma correta avaliação de riscos, passando por mecanismos de controle que mitiguem esses riscos, passando por uma disseminação dessa cultura e dos mecanismos e dos procedimentos para toda a organização, por instrumentos de comunicação e treinamento,
e passando por um monitoramento contínuo desse ambiente, porque o ambiente muda, as regras mudam, as pessoas mudam, e nós precisamos continuamente avaliar esse ambiente de controle. E o próprio COSO estabelece que esse sistema, esse ambiente de controle, esses mecanismos de controle têm que ser aplicados a uma função específica, a um departamento específico, a uma organização inteira. Portanto, o controle interno, ele é estratégico. Ele faz parte, mais uma vez, do core business de qualquer organização para que ela alcance os seus resultados. Eu vou aqui me socorrer de uma outra doutrina, que é a doutrina do Institute of Internal Auditors, que traz o conceito das linhas de defesa. E o IIA, ele estabelece 3 grandes linhas de defesa para uma boa gestão de riscos. A primeira linha de defesa é o dia a dia da gestão. É aquilo que eu, gestor, estou fazendo para, em função dos riscos, proteger a minha organização. A primeira linha de defesa, ela tem os instrumentos e tem a propriedade dos riscos. Ela pode intervir para que esses riscos sejam eliminados ou mitigados. É a gestão operacional do dia a dia. O que certamente, nas organizações que as senhoras e senhores trabalham, é feito. Os gestores, em regra, têm uma compreensão muito clara sobre isso. E o foco, o olhar do gestor, está muito para o cumprimento da missão institucional e para o alcance dos resultados, dos indicadores e das metas estabelecidas no planejamento estratégico. A segunda linha de defesa é aquela formada para ajudar a primeira linha na proteção institucional. São os comitês de risco, de auditoria, os comitês financeiros, de segurança de informação. Eles atuam como uma segunda linha de defesa. Não são proprietários dos riscos, mas eles auxiliam e reportam com uma relativa independência, mas não total independência, as situações de risco da organização. Eles não têm a autonomia, esses comitês, a segunda linha de defesa, necessária para que a governança da organização esteja ciente dos riscos existentes naquela organização. E aí entramos na terceira linha de defesa, que é o papel que as senhoras e senhores fazem no dia a dia, de auditoria interna, que necessariamente tem que ser independente. Necessariamente tem que poder reportar à alta administração, aos conselhos, e apontando as fragilidades e as falhas das outras linhas de defesa. Se nós compreendemos, portanto, o sistema de controle e o papel da auditoria interna, como linhas de defesa, implicitamente nós estamos dizendo que o sistema de controle interno, a auditoria interna, são instrumentos preventivos. Eles estão ali para evitar que os riscos aconteçam, para evitar, entrando no campo mais delicado da corrupção e do desvio de conduta, para evitar que isso aconteça. E, se acontecer, que possa ser identificado e os agentes responsáveis responsabilizados. Portanto, eu tenho essa percepção que o papel de controle é um papel preventivo. Quando falamos de prevenção de risco, prevenção da corrupção, o controle interno tem um papel central. Se é preventivo e é um meio para alcance dos objetivos estratégicos da organização, ele protege o gestor, em que pese o gestor público está sujeito a uma avaliação das suas contas,
um bom ambiente, um bom sistema de controle é um grande aliado da gestão. Mas para que isso aconteça, nós temos que garantir que esse controle seja tempestivo. Fazer controle interno olhando para o retrovisor faz com que esse sistema de controle seja visto como um órgão de repressão e não de correção de rumos para o alcance dos objetivos da organização. E seria muito pouco atuar com um olhar no retrovisor, e certamente isso faz com que possamos responsabilizar os maus gestores, apurar danos, etc. Porque é muito comum, nós vivenciamos isso no dia a dia, quando identificamos uma irregularidade, identificamos um desvio de conduta, nós contabilizamos o prejuízo. Prejuízo material, financeiro, quanto de desvio, quanto se desviou de recurso público. Isso é possível. É possível até instaurar os procedimentos de tomada de conta especial para buscar a recuperação desses valores. É possível instaurar os procedimentos, mas se nós analisarmos o volume de recursos que nós conseguimos recuperar, nós vamos ver que é um volume muito pequeno. Agora, tem um prejuízo intangível quando o controle não é preventivo e quando, portanto, o ambiente nas organizações permite o desvio. Tem um prejuízo intangível que é o prejuízo da má qualidade do serviço, dos serviços públicos, das políticas públicas. Não tem como contabilizar o prejuízo de um cidadão que morre na fila de um hospital porque não tinha remédio, ou porque alguém desviou recursos que seriam necessários para a compra de equipamentos. Não tem como medir, contabilizar o prejuízo na educação de uma criança que não teve a oportunidade de estudar numa escola de qualidade porque a escola não ficou pronta a tempo. A criança cresceu e não teve oportunidade. Não tem como contabilizar o prejuízo de uma família que vai habitar uma moradia de um programa social que foi entregue com más condições de habitação, de uso. Não tem como contabilizar isso. Portanto, com essa percepção, nós vamos entender que, em especial nas organizações públicas, o papel do controle interno é preventivo para a garantia da cidadania. É preventivo para a garantia que o Estado entregue ao cidadão aquilo que o cidadão espera que o Estado entregue: educação, moradia, segurança. Essa é, portanto, a essência do controle interno no âmbito das organizações, e o ajuste do timing, portanto, da nossa atuação é fundamental. Uma pergunta aqui que é importante: quantos de vocês participam desde a formulação de uma política, desde a elaboração do planejamento estratégico e dos planos operacionais, como especialistas para apontar as vulnerabilidades nos processos e nas rotinas, para avaliar os riscos no alcance dos objetivos? Nem sempre a área de controle interno está presente. E isso não é compartilhar a decisão, é atuar preventivamente. É fundamental que a área de controle esteja presente nesse processo de elaboração das políticas, da formulação, na construção dos processos, indicando as vulnerabilidades e os riscos, apontando caminhos que devam ser seguidos para que esses riscos sejam mitigados e para que os objetivos sejam alcançados. Portanto, essa é a essência do controle. Falando um pouco da Controladoria Geral da União, dentro dessa teoria, nós somos o órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal. Dentro dessa teoria das linhas de defesa, por exemplo, nós atuamos como terceira linha ou, eventualmente, até como uma quarta linha de defesa.
né? E o que a gente vem discutindo no âmbito da CGU é o seguinte: qual é a nossa doutrina de controle? Eu preciso desenvolver uma doutrina de controle interno, porque eu conheço isso, eu sou o órgão central, e que seja disseminada, uma doutrina que seja usada não só pela área de controle, não só pelos auditores, mas pelo próprio gestor. A doutrina de controle interno é um instrumento que tem que ser internalizado nas organizações. Senão, essa tempestividade do controle a que me refiro é muito difícil de alcançar. A doutrina do controle interno, ela tem que alcançar as 3 linhas de defesa das organizações. Ela tem que ser compreendida não só por nós que atuamos no controle interno, mas pelo gestor que no dia a dia toma a decisão e que precisa estar suportado por mecanismos de proteção para que os objetivos sejam alcançados e que as regras sejam cumpridas e que aquela organização conte com a credibilidade necessária perante a sociedade. Portanto, a nossa doutrina, nosso papel nessa doutrina é estabelecê-la, disseminá-la, supervisionar a implantação e avaliar o funcionamento. E nessa avaliação do funcionamento, do ambiente do controle, verificando o nível de maturidade do ambiente de controle nas organizações, é que nós temos condições de atuar no sentido preventivo a que me referi e ajudando as organizações a alcançar os seus objetivos. Se as organizações delegarem para a Controladoria Geral da União uma atuação preventiva do dia a dia, dos processos, das rotinas, certamente nós não vamos conseguir chegar a tudo. Mesmo com a ajuda da tecnologia, a Controladoria hoje está desenvolvendo um projeto fantástico de Big Data que vai revolucionar o monitoramento do processo decisório, mas mesmo com a ajuda disso, se nós não internalizarmos a cultura do controle e os mecanismos de controle, se nós não colocarmos para dentro dos muros das organizações, nós não vamos conseguir atuar preventivamente. E o nosso papel como órgão central, além de definição da doutrina, é de supervisão e de estressamento de testes para verificar se essas rotinas, esses mecanismos estão funcionando corretamente. Portanto, é uma atuação preventiva. Uma outra questão importante que vem ganhando corpo é a necessária adoção de programas de integridade por parte das organizações públicas e também das empresas privadas. Com a recente Lei 12.846, que concordo que o professor Jacobi tem os seus defeitos, mas é um primeiro grande passo que nós estamos dando para o aprimoramento das relações entre o setor público e o setor privado. Nós temos difundido, a própria lei traz isso, o decreto 8.420, e nós disciplinamos procedimentalmente o decreto através de 2 portarias, a CGU 910, a 910, que cuida dos procedimentos de responsabilização, da rotina de responsabilização das empresas e acordo de leniência, que é um tema que tem causado um debate acalorado e nem sempre honesto e correto, né? E também uma portaria 909 que define os parâmetros para avaliação dos programas de integridade das empresas privadas, porque a existência de programas de integridade é um fator atenuante importantíssimo na fixação das multas com base na Lei 12.846, como a senhora e os senhores sabem, chegam até 20% do faturamento. Então, o que é isso exatamente? Do que nós estamos falando? O que são os programas de integridade? O programa de integridade não pode ser visto também dentro das organizações como algo somente cultural, mas também tem que ser procedimental, de mecanismos. O combate à corrupção, ele não pode estar focado somente no cidadão, nas pessoas. Senão nós não podemos esperar que todas as pessoas
atuem corretamente. Nós precisamos criar mecanismos para elevar a percepção de risco, o custo da corrupção, porque o corrupto ou corruptor racionaliza em função do ganho que ele vai ter e do risco de ser pego, né? E, portanto, é claro que medidas educacionais e didáticas, de formação, a Controladoria tem feito isso em parceria com a Secretaria de Educação e com o Ministério da Educação, são fundamentais, né? Educar as crianças sobre conceitos de ética, corrupção, cidadania, é fundamental. Mas nós não podemos esperar. Há um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. O Machado de Assis, de uma forma espetacular, através do personagem do conselheiro Aires em Esaú e Jacó, corrige, contesta esse ditado. O conselheiro Aires diz que está errado. A ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o furto. O ladrão já nasce feito. Então, o que nós temos que diminuir são as ocasiões para que o furto aconteça. As ocasiões, as oportunidades para que a corrupção aconteça. A corrupção ela tem o seu habitat natural nas relações entre o Estado e as empresas como provedoras de bens ou serviços ou cumpridoras de obrigações, na área tributária, na área de licenciamento. Entre o Estado e o cidadão, que às vezes se vê tentado a pagar uma facilidade para alguém para poder ter um serviço. Entre o Estado e parceiros que atuam em nome do Estado, utilizando recursos públicos, para ampliar o raio de alcance das políticas públicas. Portanto, o nosso sistema de controle ele tem que ter a garantia, tem que proteger essas relações, atuando no indivíduo, claro, mas, em especial, atuando nessas relações, internalizando em cada organização pública uma política e mecanismos de integridade, mas também nas empresas privadas. Nós não podemos dar oportunidade. E se ela acontecer, se o desvio acontecer, nós temos que ter mecanismos de identificar. E temos que ter políticas de remediação. E temos que ter garantia de responsabilização das pessoas. Com esse objetivo, a Controladoria Geral da União lançou essa semana um guia de integridade para as empresas privadas. Esse guia ele traz um passo a passo de como as empresas podem estruturar programas de integridade e de compliance. E nós estabelecemos 5 passos fundamentais. Consegue abrir o guia? Isso. O programa é um guia bastante simples, né, que está disponível, pode ser baixado na nossa página, na internet. E desce até a página 7, por favor. E ele traz, dentro dessa proposta, a forma de estruturar... Desce mais um pouquinho. Isso, queria mostrar esse esquema. 5 pilares, se conseguir ampliar um pouquinho. Os 5 passos para que qualquer empresa implemente o programa de integridade. O primeiro deles é o compromisso da alta administração. Não há programa de integridade que seja viável se não houver compromisso da alta administração. Tem que ser para valer. E os administradores têm que falar sobre isso e assumir o compromisso de implementá-lo. Esse é o principal pilar e ele dá sustentação aos outros 4 pilares. O segundo, nós temos que ter clareza qual é a instância responsável em gerir esse programa de integridade. É claro que, quando falamos de um programa de integridade para as empresas privadas, nós estamos falando de um programa feito sob medida, dependendo do porte, do ramo de atuação. Mas é um guia que pode ser utilizado por uma pequena empresa, que tenha 2, 5, 10 empregados, ou por uma grande empresa, que tenha milhares de empregados. O terceiro é uma correta avaliação de riscos, considerando o perfil da empresa, o nível e com quem ela se relaciona no poder público,
qual é o ramo de atividade, se é concentrado ou não, ela tem condições de identificar quais são os riscos existentes. Estamos falando aqui para a prática de atos de corrupção. E, a partir daí, o quarto pilar, que é um conjunto de políticas, regras e procedimentos, definição de um código de ética e de conduta, políticas para mitigar os riscos, por exemplo, regulamentar em que situações a empresa oferece hospitalidade para agentes públicos ou patrocínios, em que situação, como é que ela deve se comportar com a relação com os agentes de fiscalização. Essas políticas têm que ser escritas, elas precisam ser disseminadas dentro da organização, comunicação e treinamento sistemático para todas as pessoas das organizações. As pessoas dentro da organização precisam ter clareza sobre como elas reportam as irregularidades que elas ficam sabendo, ou seja, canais de denúncia eficientes que protejam o denunciante de retaliações. É necessário que as empresas estabeleçam também de forma clara quais são as medidas disciplinares por um cometimento de um ato ilícito, um ato lesivo à administração pública, e também é necessário deixar claro quais são as ações de remediação de compromisso da empresa, de cessar imediatamente a conduta, de apurar, fazer uma investigação interna e cooperar com as autoridades nessas investigações. É importante, e por último, o monitoramento constante do programa de integridade. Porque as regras mudam, as regulações mudam, as pessoas mudam, o ambiente externo muda, e eu preciso sempre testar o funcionamento desse programa. Se vocês repararem, isso aqui, claro, voltado para a questão da ética, da integridade, prática de atos, mas tem um diálogo assim, perfeito, simétrico com controle interno. Política de integridade, programa de integridade é um mecanismo de controle interno também. E é fundamental que as organizações adotem. Esse guia está voltado para as empresas privadas, mas nós estamos fazendo também um para as empresas estatais e para a administração direta. É um guia referencial. Não é a partir dele que a Controladoria Geral da União vai avaliar os programas de integridade para fins de fixação de multa nos processos de responsabilização da Lei 12.846 ou para fins de estruturação de programas de integridade a partir de acordos de leniência. Mas é um passo a passo, simples, compreensível, que certamente o que nós estamos enxergando é a adoção de programas similares por todas as empresas, sérias, corretas, em especial aquelas que se relacionam com o poder público. A minha expectativa, professor Jacobi, é que no futuro nós possamos exigir das empresas a existência de programas de integridade para que elas se tornem provedoras de bens e serviços para a administração pública. É claro que eu não posso delegar para as empresas, ou só para elas, a necessária fiscalização e proteção para a não prática de atos lesivos. Eu preciso tornar a administração pública, as organizações públicas, impermeáveis também a atos de corrupção. Mas como se dá numa relação é fundamental, em especial com as empresas, que têm uma parcela significativa, algumas delas, do seu faturamento oriundo dos cofres públicos, em especial para as empresas, nós precisamos estimular a adoção desses programas. Portanto, a minha fala aqui é uma fala de otimismo. Nós estamos inaugurando, certamente, uma nova etapa nesse processo de relacionamento entre o público e o privado. A importância das investigações em curso, da Operação Lava Jato e do esclarecimento e de um tratamento profilático desse ambiente de controle é fundamental para que, daqui para frente, nós possamos impulsionar a adoção, o amadurecimento da ética e da integridade nas relações e a adoção de mecanismos de controle de integridade que possam suportar
às operações do dia a dia das organizações, em prol da sociedade, em prol do cidadão, que espera muito de cada um de nós, e em prol também do resgate da credibilidade necessário do cidadão em cada um de nós, servidores e gestores públicos, em cada uma das nossas organizações públicas. Muito obrigado.